Olá, olá meus amigos, vamos lá para mais uma aula, mais uma videoaula oferecido pelo meu canal Forex para Todos. E esse aqui é bem legal, pode ser algo simples para alguns, mas pode ser algo muito difícil para outras pessoas, tá certo? Então, como identificar o surgimento de tendências no Forex? Para que a gente comece a falar sobre tendências, é necessário que eu explique para vocês algo de análise técnica antes disso, tá bom? Então, segundo a teoria de Dow, né, o mercado ele pode se apresentar de três maneiras, certo? Ou o mercado ele está fazendo topos maiores que topos anteriores e fundos maiores que fundos anteriores, topos maiores que topos anteriores e fundos maiores que fundos anteriores, ou o mercado ele está lateralizado ou em range, onde ele nem sobe e nem desce, ou o mercado ele está fazendo topos menores que topos anteriores e fundos menores que fundos anteriores. Topos menores que os anteriores e fundos menores que os fundos anteriores. A partir do momento que a gente consegue localizar topos maiores que topos anteriores e fundos maiores que fundos anteriores, podemos dizer que a tendência ela é uma tendência de alta. Então aqui podemos dizer que é uma tendência de alta. Deixa eu só colocar para ficar bem bonitinho. Tendência de alta. Aqui, ó. Então aqui é uma tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Quando o preço ele nem sobe e nem desce, dizemos que o mercado ele está lateralizado. Aqui o mercado ele está lateralizado. E quando o mercado ele está fazendo topos menores do que os topos anteriores e fundos menores que os fundos anteriores, deixa eu só marcar aqui, ó. Lateralizado, lateralizado. Dizemos que o mercado ele está numa tendência de baixa. Que é o caso desse último aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, está aqui, ó. Então, visto isso, se torna mais fácil localizar uma tendência. Então, agora vamos para um pouco de teoria, né? Então, como identificar o surgimento de tendências em Forex? A grande maioria das estratégias de trade usam como base a oscilação do preço demonstrado pelo gráfico de uma moeda, seja ele euro-dólar, AUD-USD, que significa dólar e dólar australiano, CHA-USD, que é ouro e dólar, USD-CAD, que é dólar americano contra dólar canadense, GBP-USD, euro-GBP, entre qualquer outros pares de moeda. A identificação de uma tendência em sua fase inicial oferece
certo? Oferece uma ótima oportunidade para que você realize operações lucrativas no Forex. Sim, lucrativas no Forex. Certo? Através da leitura de uma tendência, também é possível estabelecer os pontos de entrada e saída do mercado mais indicados para um determinado par de moedas. Certo, gente? Então, encontrar uma tendência no Forex não é difícil. É fácil. Quando uma série de pontos é exibida em um gráfico, é possível que você identifique a direção geral a que um determinado par de moedas está se dirigindo. Esse comportamento do preço ao longo de um período de tempo é o que chamamos de tendência. Em alguns casos, identificar essa direção ou tendência é muito fácil. Então, quando a gente fala de tendência, o que vem a ser tendência? Tendência nada mais é do que a direção do preço. A tendência nada mais é do que a direção do preço. Então, quando você ouvir, né, a tendência está de alta, a tendência está de baixo, a tendência está lateralizada, isso quer dizer que ou o preço está subindo, ou o preço ele está lateralizado, ou o preço está descendo. E se você quer ter consistência no mercado financeiro, você tem que saber, primeiramente, onde o preço está indo. Por exemplo, nesse exato momento aqui, aqui, vamos traçar agora a linha de tendência de baixo. A linha de tendência de baixo. Aqui, vou traçar mais bonitinho para que vocês vejam. Podemos dizer que o preço ele encontra-se numa tendência de baixa. Por que o preço ele se encontra numa tendência de baixa? Porque ele está fazendo fundos menores do que os fundos anteriores e topos menores do que os topos anteriores. Aqui é o típico caso de uma tendência de baixa. Já nessa situação aqui, podemos dizer que o mercado ele está lateralizado, porque o preço ele não está nem subindo, nem descendo. O preço ele está lateralizado, ou seja, o range, né? Ele anda de lado. E vou identificar agora uma tendência de alta, que é isso aqui, onde o preço ele está fazendo topos maiores do que os topos anteriores e fundos maiores que os fundos anteriores, que aqui podemos dizer que é uma tendência de alta. O preço ele faz topos maiores que topos anteriores, fundos maiores que fundos anteriores, é uma tendência de alta. Deixa eu só pegar uma tendência de alta aqui mais bem definida, para que vocês vejam aqui. Olha aqui, gente. Isso aí é o que podemos dizer claramente como uma tendência de alta aqui, Vamos traçar agora a linha de tendência de alta, canal de negociação. O preço ele faz topos maiores que topos anteriores, fundos maiores que fundos anteriores, topos maiores,
fundos maiores. Ó. Isso, podemos dizer que a tendência ela é uma tendência de alta. Então, ou seja, vamos só recapitular. O que vem a ser uma tendência de alta? Que vocês entendam muito bem. A tendência de alta é quando faz topos maiores que topos anteriores e fundos maiores do que fundos anteriores. O que vem a ser uma tendência de baixa é quando faz topos menores que topos anteriores e fundos menores que fundos anteriores. O que vem a ser o mercado lateralizado, o preço está lateralizado quando ele nem sobe e nem desce. Ó. Podemos dizer que o preço aqui ele está lateralizado. Então aqui é uma tendência de alta. Aqui é o mercado lateralizado. E aqui é uma tendência de baixa. Ó. Agora, qual o jeito mais fácil de você encontrar uma tendência? É através do cruzamento de duas médias móveis. E como é que funciona esse cruzamento? Quando uma média de uma determinada cor cruza para cima uma outra média, pode ser dito que o preço ele se encontra numa tendência de alta. Quando uma média cruza para baixo uma outra média, pode ser dito que o preço ele está numa tendência de baixa. Então eu venho aqui inserir indicadores, tendências, Moving Average, coloco a primeira média azul de 14 períodos, venho mais uma vez inserir indicadores, tendências e coloco a segunda média de 34 períodos. O que é que vocês podem observar aqui nitidamente? Ó? Eu vou até aumentar. Ó. Quando a média azul cruza para cima a média vermelha, aqui nós podemos dizer que o preço ele está numa tendência de alta. Ó. Aqui, ó. Tendência de alta. Média azul cruzou para cima a média vermelha. Ó. Média azul e aqui a média vermelha. Ó. A partir do momento que esse padrão de cores é invertido, onde a média azul cruza para baixo a média vermelha, podemos dizer que o preço ele se encontra numa tendência de baixo. Ó. O preço ele está caindo. E quando o preço ele está nessa situação aqui, ó, deixa eu mostrar aqui uma situação do preço ele está confuso. Olha assim. Aqui podemos dizer claramente que o preço ele se encontra lateralizado. Ó. Você pode ver que o preço ele está assim, ó, a média azul e a média vermelha. Ó. Nem sobe e nem desce. O preço aqui, ó, ele está lateralizado. Então, a partir do momento que você entende o conceito de tendência, deixa eu só dar um pause aqui para dentro do meu telefone. Certo, então, a partir do momento que você consegue entender como é que funciona tudo isso, tendência de baixa, topos
menores do que os topos anteriores, ó, e fundos menores que os fundos anteriores. Tendência de alta. Uma tendência de alta, olha aqui, ó, topos maiores que os topos anteriores e fundos menores que os fundos anteriores. E uma tendência, quando ela está lateralizada, é quando você observa que o preço ele está confuso, ou seja, olha como é que está esse padrão aqui de médias, ó, nesse exato momento. Ó. O preço ele nem sobe e nem desce. Então, dessa maneira, fica muito fácil localizar uma tendência. Então, ou seja, é muito importante que você seja capaz de identificar a formação de tendências de maneira a aproveitar as oportunidades de operações lucrativas que elas representam. É uma boa maneira de você lucrar movendo-se sempre na mesma direção em que o par de moedas, em vez de perder dinheiro apostando contra as forças do mercado. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Se você sabe que aqui, ó, a tendência, ela é uma tendência de baixa, ou seja, deixa eu só voltar aqui. Se você sabe que aqui é uma tendência de baixa, o que vem a ser uma tendência de baixa? Volto a falar para você, fundos menores do que os fundos anteriores e topos menores que os topos anteriores. Então aqui nessa situação você não vai comprar, você vai vender. Se o preço ele está caindo, você vai vender e não comprar. A partir do momento que você consegue encontrar uma tendência de alta, como é o caso dessa aqui, ó, esquece-se o resto aqui. Vamos só focaliza nisso aqui, ó. Então aqui você não vai vender, você vai comprar. É simples. Siga o preço. Observe onde o preço está indo. E se você vê que a tendência ela está lateralizada, ou seja, em que o preço nem sobe nem desce, um conselho que eu dou, fica de fora. Fica de fora do mercado até que você consiga encontrar nitidamente a direção do preço. Então é isso, tendência. Tem muita gente que já acha que é muito fácil, mas para quem está começando agora, sem dúvida nenhuma, não vai achar tão fácil assim. Eu espero que vocês tenham entendido o meu conceito do que se refere à tendência. Tentei abordar em poucos minutos, de uma forma muito bem sucinta, de uma forma muito bem clara. Se inscrevam no meu canal, certo? Tem mais de 30 vídeos hoje. Estou fazendo de tudo para produzir vídeos de qualidade para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa no Forex, por favor me procurem. É só você mandar um zap para mim no 82-987-352751, certo? Ou manda uma mensagem aí pelo YouTube que em pouco tempo eu garanto que eu respondo. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima, viu? Tchau. Se inscrevam no meu canal. Até mais.